Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos vídeos no nosso canal Elétrica é Tudo, vamos falar um pouco agora sobre a placa de identificação de um motor elétrico. No caso, nós temos um motor monofásico, tá? E vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa placa de identificação. Agora, se você observar, tanto a placa do motor monofásico quanto trifásico, ela vai ter características semelhantes, tá? Uma série de informações que são praticamente as mesmas quanto ao motor monofásico e quanto ao motor trifásico, tá? Nós vamos começar pelo motor monofásico e futuramente, um pouquinho mais à frente, eu falarei sobre o motor trifásico. Vocês estão observando que o fabricante é da WEG, que é um fabricante brasileiro. A indústria fica localizada em Santa Catarina, tá? E na parte de motores elétricos, esse fabricante toma de conta da América Latina, é forte, é conhecido, né? E do lado direito nós temos as informações técnicas que nós vamos conhecer um pouquinho. Vamos começar neste vídeo pelo fechamento do motor. Então, na placa de identificação, que é essa que nós estamos vendo, tem no lado direito inferior, tem o esquema de ligação, tá? Por se tratar de um motor monofásico, ele pode ser fechado para 110 volts ou para 220 volts, a depender da região, tá? Pronto, dei um zoom aí na parte que trata do fechamento, né, do motor monofásico, que a depender da região, nós vamos fechar para 110 volts ou para 220 volts, certo? Então, o Brasil tem uma parte da região, né? E às vezes dentro de uma região tem um estado onde a tensão de fase para neutro é de 110 volts e tem outros estados onde a tensão de fase para neutro é de 220 volts, certo? Então vamos lá, mostrar aqui só para vocês, né, o eixo do motor, tá? Porque eu dei um zoom, termina não vendo aqui o eixo do motor monofásico. E aqui do lado aqui tem os seus terminais, tá? Esse motor ele é de 6 terminais. Tem motor monofásico de 2, de 4 e de 6. O de 2 já vem pré-definido o nível de tensão, não tem o que fazer fechamento. O de 4 é possível fazer fechamento e o de 6 também é possível realizar o fechamento, né? Então tá aqui a nossa plaquinha e vamos explorar a questão do fechamento do motor. Pronto, aqui nós temos o seguinte, as opções, né, de realizar o fechamento do motor para 220 ou 110 volts, tá? Então você vai escolher de acordo com a sua região. 110, olha para esse fechamento. 220, olha para esse outro fechamento, tá? Então observem que no fechamento de 110 volts, nós temos aqui na parte de baixo, sim, já ia esquecendo, a questão das cores dos fios, tá? E aqui na parte de cima ele diz que para mudar o sentido de giro, troca-se o 5 pelo 8, né? Então desse modelo aqui de motor, para mudar o sentido de giro do motor, troca-se o 5 pelo 8. E aqui vem o fechamento. Observe que a gente vai ter que fechar o 1, né? Vai jampear 3 fios e levar para L1, e jampear mais 3 fios e levar para L2, certo? Nós ficamos aqui um exemplo com 1, 3 e 5,
leva para L1, né? E L1, no caso, sendo 10 volts, e 2, 4 e 8 leva-se para L2, tá? Então, você vai jampear, vai juntar os fios 1, 3 e 5, levar para a fase, e juntar os fios 4, 2 e 8, levar para o neutro, tá? Se for para 220 volts, o que é feito? Pega-se o terminal 1 e o 5, leva para o L1, tá? Para a fase, e você jampeia, né, esses dois, junta seus dois fios, né, e leva para a fase, tá? E você pega aqui apenas o 4, o 2, desculpe, o 3, o 5 e o 2, jampeia e isola, não leva para canto nenhum, tá? Você vai apenas isolar e jampear, né? Jampeia, junta os fios, né? Isola e não leva para canto nenhum. E o 4 vai para o neutro, né? Se você tiver 220 na sua região 2 fases, o 4 vai para outra fase, tá? Então, basicamente, esse é o fechamento, né, de um motor para 220 volts. Aqui no caso, na minha região, esse L1, L2, eu vou alimentar com fase e neutro, porque fase e neutro aqui é de 220 volts, tá? Então, isso, como eu falei, depende muito da sua região e também do seu estado. Porque você tem uma região que é predominantemente 110 volts, mas tem um estado que trabalha com 220 volts de fase para neutro, tá? Então, basicamente aqui, esse é o fechamento, né? Conforme vocês estão vendo aqui, estou apontando aqui para o 220. Essa parte aqui, que é feito o fechamento do motor, vai depender da sua região. Outra informação importante, gente, é que aqui, ó, nos bornes, tá? Esse modelo aqui, ele veio com as cores dos fios, tá? Diferentes. E ele também tem uma numeração. Essa numeração tá no corpo do fio, que tá aqui, ó. Cada numeração, o 2 é o branco, o 3 é o laranja, ele vai dizendo, né? Cada cor representa um númerozinho. E no próprio cabo tem a cor e tem também o número que equivale, né, ao tipo de fechamento que vocês estão visualizando aí. Às vezes você pega um motor que os cabos vêm com a mesma cor, mas ele vem com a numeração. Nesse caso aqui ele veio com as cores diferentes e ele informa aqui na placa a numeração de acordo com a cor do terminal, né, a cor do cabo do terminal, para você poder fazer o fechamento, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, falando um pouquinho mais sobre outra informação dessa placa do motor monofásico.